Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo do nosso desafio de 10 dias. E eu vou aprendendo aos poucos as coisas. Eu aprendi agora a mexer no meu microfone, a tirar o cancelamento, fazer o cancelamento de ruído, na verdade, não tirar, né? Mas tirar os ruídos externos. Então tem um ar-condicionado aqui que é um barulho danado. Eu tô precisando trocar ele já. Mas eu consegui tirar esse ruído. Tô aprendendo. Então, pessoal, hoje não tenho gancho. Não tem o gancho, não tem 3 segundos, não tem nada. Eu vou na raça aqui hoje. Tô cansado, já são 11h40 da noite. Gravei uma aula de planilhas de finanças pessoais, mas eu vou fazer porque eu preciso, tá? Eu pulo alguns dias, mas eu tenho que voltar aqui e eu preciso ganhar força para continuar. E hoje nós vamos falar do dia 3 de abril. Para quem não sabe por que tá aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês. Eu estou com um desafio de 10 dias para mim mesmo, para desafiar, falar para a câmera, falar para você. E eu decidi falar sobre o livro O Pai Estoico. Vou mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui é sensacional, esse livro, para quem é pai, para quem quer ser pai, para quem sonha em ser pai, mas ser um pai presente, para ser um pai mesmo, né? Patrocínio, não é ser fazer o filho, tá? Fazer o filho qualquer um faz, mas ser pai é difícil, não é fácil. Então esse livro, para você que quer ser um bom pai, é excelente, é um livro de cabeceira, todos os dias tem uma mensagem. E eu tô aqui nesse desafio de 10 dias, lendo todos os dias uma mensagem. Todos os dias que eu gravo, eu tô lendo uma mensagem, fazendo uma reflexão e o meu ponto de vista em cima dessa reflexão também, tá bom, pessoal? Então vamos lá pro dia 3 de abril. Começa assim. De novo, qual vai ser? Nossa ira dura mais do que a nossa ferida. Melhor seguir o caminho inverso. Acaso alguém pareceria estar em seu juízo perfeito se revidasse a uma mula com coices ou a um cão com mordidas? Sêneca. O tempo que Arthur Ashe teve com a filha foi tragicamente interrompido. No final de sua autobiografia, já à beira da morte, sabendo do escasso tempo que lhe restava, ele escreveu alguns conselhos para ela que se relaciona a algo que falamos em 5 de janeiro. Estamos sendo observados por nossos ancestrais, assim como estou observando você. Temos mais coisas do que eles jamais sonharam, pois nisso nunca devemos decepcioná-los. Somos observados por nossos ancestrais, sim, mas como disse Bruce Springsteen, também somos assombrados pelos fantasmas deles. Qual dos dois você será para seu filho? Você é o tipo de exemplo de que seus filhos precisam? Você deixou um legado que os protegerá, que os guiará, que os inspirará a serem decentes e disciplinados, excelentes e bondosos, como Arthur fez com a jovem filha? Ou você vai assombrá-los com seus erros, com a dor que infligiu a eles, com as coisas não ditas nem resolvidas? Enfim. Pessoal, todo dia é um tapa na cara aqui nesse livro. Todo dia uma reflexão muito importante, muito interessante. Para mim é profundo demais. Não sei para vocês, mas para mim essas mensagens nos tocam ou dá um tapa na cara ou mostra que a gente está também no caminho. Não só tapa na cara, não. Mostra também que a gente pode estar no caminho. Eu reconheço muito isso aí, que vem de gerações, vem dos nossos ancestrais, traumas, crenças, medos, problemas, brigas não resolvidas, desafetos. E o nosso dever é encerrar ciclo. E como que a gente faz encerrar? Para quê? Primeiramente, para que encerrar um ciclo? Para que os nossos filhos não tenham as dores dos ancestrais, não traga os problemas, traga somente as virtudes, né? Então, tem muitas crenças limitantes, muitos bloqueios que vêm de família, vêm das gerações, vêm de gerações ali. Quantas lendas, quantos tabus, quantos mitos vêm de gerações. Ah, minha avó falou, minha mãe falou isso, minha avó, minha bisavó, enfim. Às vezes nem sabe o porquê e nem sabe de onde vem. Mas mesmo assim continua passando de geração. Então o que eu quero dizer com isso? A gente precisa quebrar ciclo. E para quebrar ciclo, pessoal, eu não conheço outro caminho, senão o autoconhecimento. E o autoconhecimento foi o que mudou minha vida, foi o que mudou totalmente o meu ser. E eu tenho hora que eu paro e penso, falo, meu Deus, parece que eu tive umas 4 vidas nessa mesma vida. Porque o eu de hoje nunca estaria falando em frente a uma câmera sobre estoicismo, sobre livro,
sobre crescimento, sobre mudança de mentalidade, nunca, com 17 anos, 18 anos de idade, e é o mesmo cara que passou numa faculdade federal. Eu acredito que eu passei na faculdade federal por disputa, por ego, porque as pessoas falaram que eu não iria conseguir. As pessoas, principalmente da minha família. Então assim, eu acredito que eu vivi muitas vidas, mas porque eu me propus a isso, eu me propus a mudança, eu me propus a me desenvolver. E para se desenvolver, a gente precisa de um único detalhe: querer, com muita força. Querer se autodesenvolver, se autoconhecer. Porque quando a gente se autoconhece, a gente começa a entender de onde a gente vem, quais são as nossas crenças, onde foram instaladas as nossas crenças, onde e como fazer. Não vou falar como fazer, mas você começa a entender os gatilhos que levam você a ter essas crenças ou a ter esse tipo de comportamento que você não quer ter. E com esse nível de consciência, aí já é uma escolha. Aí dói mais quando a gente faz, porque aí é consciente. Quando é inconsciente, a gente dói menos, a gente está ignorante no assunto. Então, quando a gente tem conhecimento e consciência, dói muito mais a gente ter comportamentos que não são condizentes com o que você quer ser. E aí, quando você vira pai, caraca, muda tudo. Muda tudo, porque você tem que quebrar esse ciclo. Se você não quebrar esse ciclo, as mesmas crenças, os mesmos bloqueios que você teve com o tempo, gastou dinheiro e gastou muito atrito, teve muito atrito para você conquistar, seu filho vai ter que correr a mesma coisa, cara. Então, como falaram que a gente tem muito mais ferramentas do que os nossos ancestrais, então a gente tem que fazer muito mais, a gente tem que honrar eles. Então, se a gente tem essas ferramentas, utilizamos essas ferramentas para que os nossos filhos também tenham outras ferramentas para que consigam evoluir, ser a evolução nossa. Porque a vida é essa. Meu filho tem que ser a minha evolução, ele não pode ser igual eu, ele tem que ser melhor. Então, mas o meu papel é fazer com que eu consiga tirar as coisas que dificultam a vida dele. Dificultam no sentido comportamental, porque eu preciso colocar algumas dificuldades para ele aprender a vencer dificuldades também, porque senão ele vai virar um frouxo, tá? Então a minha visão é essa, eu preciso quebrar o ciclo e implantar virtudes nele, ensinar virtudes, as virtudes que vieram dos meus ancestrais, como trabalho, cara, trabalho é muito útil e virtuoso. Então isso eu aprendi muito com os meus familiares. E eu quero ensinar isso a ele, a honestidade. A minha família, a grande maioria, são muito honestos. E eu preciso passar isso para ele. E a parte que não é boa, a parte que eu quero jogar fora, eu não tenho que ensinar, eu tenho que bloquear para que ele não aprenda isso. Para que ele não sofra isso. E aí, consequentemente, colocar algumas dificuldades em ambiente controlado para que ele aprenda a vencer dificuldades e então com isso ele vai ser muito mais evoluído do que eu, muito mais evoluído que os meus ancestrais e pode também trazer evolução para os descendentes deles. Então essa mensagem que eu deixo aí hoje, o que você está fazendo, quais são as suas atitudes que então você está levando fantasmas para os seus filhos ou para as virtudes para eles, né? Obrigado, pessoal, um abraço, tchau.